Vamos então começar a correção da questão de número 4, da lista, que fala das 3 leis de Newton. A questão de número 4 diz assim: um traje espacial dos astronautas do ônibus espacial americano é chamado de unidade de mobilidade extraveicular, MEU. Em muitas missões em que precisam realizar tarefas fora do ônibus, os astronautas usam a chamada unidade tripulada de manobras, MMU. Uma mochila acoplada ao MEU que os impulsiona, usando jatos de nitrogênio sob alta pressão, permitindo deslocamento e rotações. Ela funciona fazendo o uso da terceira lei de Newton. Ao acionar um jato em um sentido, uma força é aplicada ao corpo do astronauta, empurrando em sentido contrário ao jato. Um desses jatos imprime uma força constante de 65 newtons ao astronauta. O texto ele faz a descrição deste equipamento. Mas o texto diz uma coisa importante. Na questão de número 4, o texto informa que este equipamento impulsiona o conjunto, fazendo a ele uma força constante de 65 newtons. É a única força que está atuando para fazer o movimento. Então essa será a força resultante, aquela resultante que produzirá o movimento. Então ele continua e fala o seguinte: considere que a quantidade de massa ejetada em um jato é desprezível quando comparada à massa do astronauta e seu equipamento completo vale 260 quilos, ou seja, o traje com ele, o conjunto, tem uma massa de 260 quilogramas. Então ele continua: se o astronauta está a uma certa distância da estação espacial, em repouso, se ele está em repouso, então significa que a velocidade inicial dele vale zero. Em relação a ela, ele deseja voltar para a estação com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Ou seja, ele quer chegar lá no destino dele com essa velocidade aqui, ó, 0,5 metros por segundo. O que eu posso dizer? Que ele estava no zero e vai chegar lá, ó, no final com 0,5 metros por segundo. Desse ponto até onde ele chegou com 0,05, ele se deslocou. Esse deslocamento aqui, o texto vai trazer algumas coisas. Em repouso, continuando a leitura, né? Em repouso, em relação a ela, deseja voltar para a estação com velocidade de 0,5. Ele deve acionar o jato de gás durante um intervalo de tempo de... Ele saiu daqui com 0, chegou aqui no final com 0,5, andou uma distância que o texto não informou, mas o que ele quer saber é quanto tempo gastou. É isso que ele está querendo que você diga. Logo, o que eu penso? Se eu sei a força que estava atuando sobre o conjunto e sei a massa do conjunto, usando a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração, olha o que eu pensei. Força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante nós conhecemos, vale 65. A massa do conjunto que sofreu, né, com essa força vale 260. Logo, pela segunda lei, nós conseguimos encontrar o valor da aceleração que sofreu o conjunto. E quanto será? 65 dividido por 260. Esse vai ser o valor da aceleração. Logo, 65 dividido por 260 vai ser 0,25. O quê? Metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração experimentada pelo conjunto. Só que o texto não quer saber o valor da aceleração. O texto quer saber o tempo gasto. Só que nós sabemos também que a aceleração tem uma fórmula geral, que diz que a aceleração é igual à variação da velocidade
sobre a variação do tempo. Aí, agora nós conhecemos o valor da aceleração. A aceleração vale 0,25. E o texto também, ele mostra de forma explícita para vocês a variação. Quanto vale a variação da velocidade? Ele saiu do 0 e foi parar no 0,5. Logo, de 0 até 0,5, a variação da velocidade vai valer 0,5. E o tempo que ele gastou para fazer isso, que é o ΔT, é justamente o que nós vamos encontrar. Se agora multiplicarmos cruzado, ó, o que você vai encontrar? ΔT vezes 0,25 vai ter 0,25 vezes o ΔT. 1 vezes 0,5 é o 0,5. Como eu quero encontrar o ΔT, esse cara que está multiplicando passa para lá, dividindo. Isso vai ficar 0,5 dividido por 0,25. Resultado, 2. 2 o quê? Nós estamos trabalhando com o sistema internacional. Então, é 2 segundos. Está aqui, ó. Então, qual seria a resposta para a questão de número 4? Letra B. 2 segundos. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido.